Até o ano de 1717, a sede administrativa colonial era aqui em Sevilha. Esta grande construção foi feita em 1598 para abrigar uma bolsa de valores. Mais tarde, como sede do Arquivo Geral das Índias, passou a guardar toda a papelada produzida pela burocracia colonial. E aqui ainda permanecem os papéis, pilhas e mais pilhas, arrumadas ao longo de salas e mais salas. Por volta de 1700 haviam sido editadas cerca de 400.000 leis sobre assuntos coloniais. Em 1681, uma tentativa de consolidá-las e codificá-las havia resultado em mais de 11.000 capítulos. E presumia-se que os administradores coloniais deviam conhecer e cumprir todas elas. O Império Espanhol talvez tenha sobrevivido porque suas leis eram tão numerosas que jamais ocorreu a pessoa alguma que pudessem ser postas em vigor. Alguns dos papéis ainda conservados são deliciosos. Aqui, uma carta do próprio Cristóvão Colombo, datada de 5 de fevereiro de 1505. É para o seu filho Diego e fala de assuntos de família, de dinheiro e de negócios. Esta é de Cortés, datada de 1526. Ele descreve sua viagem a Havana passando por San Juan, rumo ao México, e alerta contra certas tendências de rebeldia no Novo Mundo. Some very rebellious tendencies in the New World. Esta, datada de 1539, é de Francisco Pizarro para a Rainha da Espanha. Francisco Pizarro to the Queen of Spain. Ele comunica o envio de algumas esmeraldas e, muito precavido, lhe pede que confirme o recebimento. Como já vimos, alguns historiadores acham que Urbano II lançou as cruzadas atraído pela ideia de manter os cruzados, considerados por muitos como um bando de malandros, a uma distância bastante segura da Europa na Terra Santa. Creio que posso dizer que qualquer um que conhecesse bem os irmãos Pizarro deve ter se alegrado com a viagem deles para o Peru. Estes documentos, esta grande pilha de papéis, contam sua própria história, os eternos caminhos da burocracia. Por eles se vê que em 1654, uma das grandes catedrais mexicanas estava necessitando urgentemente de reparos e restauração. Tentava-se, por todos os meios, obter autorização para as reformas necessárias. Em 1672, 20 anos depois, ainda estavam tentando. E o assunto continuava pendente mais 60 anos depois. Como todos os outros, o Império Espanhol chegou ao fim. Em parte foi a revolta dos poderosos colonizadores contra a burocracia espanhola, que, entre outras coisas, moderava a ganância deles. Em parte por causa dos próprios espanhóis, que já não acreditavam que as colônias valessem o esforço. A Espanha passara a depender de tropas das colônias para defender as suas próprias colônias, mais uma prova do seu desinteresse progressivo. Os Bonaparte, depois de 1808, não mais impunham lealdade à coroa. Por que combater para um soberano da Córcega? A descolonização espanhola ocorreu em duas fases. Primeiro, a independência, o poder para aqueles que já tinham poder nas colônias. A fase seguinte, como no México, em Cuba e no Peru, foi a revolta contra os que assumiram o poder após a ruptura com a Espanha, os donos de terras, estrangeiros e a igreja. Essa segunda fase é a da revolução que perdura até os nossos dias. O colonialismo espanhol teve ainda outra característica. A revolta, ao ocorrer, era tanto contra a nação dominante como contra a sua política colonialista. As colônias espanholas eram cuidadosamente, meticulosamente governadas, eram supergovernadas, o que nunca ocorreu na América Latina independente.